E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês uma teoria incrível de prata mágica criada por ninguém mais, ninguém menos do que esta aqui que vos fala agora. Mas antes de começar, eu sugiro que, se por acaso algum de vocês não viu o filme, vai assistir antes de ver esse vídeo, para que a ordem das minhas explicações faça sentido e que você entenda um pouco melhor do universo do filme. Mas se vocês forem como eu e não tiverem paciência para assistir um filme inteiro para depois assistir um vídeo, eu fiz uma resenha desse filme, contando a história dele, completinha, com spoiler e tudo, né? Praticamente como se você estivesse assistindo um filme resumido, né? Eu vou deixar... Eu nunca faço isso, mas eu vou deixar aqui no card para vocês clicarem e assistirem a resenha e também aqui na descrição para vocês poderem se situar melhor da história do filme, ok? Bom, vamos lá. Já vou jogar direto na cara de vocês assim, logo assim no início do vídeo. A minha teoria é de que o Rei da Montanha é o verdadeiro responsável por todos os acontecimentos que a gente viu no filme. Ok, mas antes de explicar isso, a gente tem que começar pelo começo. Então, eu vou agora explicar algumas das regras que vocês têm que saber para essa teoria fazer sentido, ok? As primeiras são as regras da vida e da morte dos gnomos. A gente sabe, de acordo com a história do filme, como foi dito lá, que quando o gnomo tá chegando ao fim da vida, ele não consegue mais enxergar as cores, ou a cor azul, ele só enxerga cinza. E que o rei dos gnomos, quando morre, é chamado pela montanha e se torna um rosto de pedra ancião, que fica numa galeria secreta lá nos fundos, e isso eu falei lá no outro vídeo, então é por isso que eu pedi pra vocês assistirem, porque tem muita coisa que eu falei no outro vídeo que eu não vou ficar explicando de novo. Outras regras importantes que a gente tem que saber sobre os gnomos são as regras para ser um rei ou uma rainha dignos de governar. Pelo que a gente viu no filme, em duas cenas, a primeira quando a Rosa Azul tá conversando com os gnomos anciãos e a segunda quando o Drang tá conversando com os gnomos vermelhos no celeiro, um rei de verdade, um rei digno de governar, ele faz a sua coroa brilhar. Isso no caso dos gnomos azuis e dos vermelhos. Agora, no caso só dos gnomos azuis, ao que parece, segundo a anciã de pedra, o verdadeiro rei ou rainha tem que ser corajoso para poder ser digno de governar. Ela não tem coragem bastante para se tornar rainha. E por fim, tem as regras da Montanha Azul, e essas valem para todos os gnomos azuis que vivem nela. A primeira, os gnomos azuis sempre devem devolver o que eles pegam emprestado. A segunda, todos os gnomos azuis, sem exceção, sempre devem ajudar uns aos outros. E a terceira, e segundo o conselheiro, a mais importante das regras, é que os gnomos azuis nunca devem levar ninguém para a montanha. Nenhum estranho pode entrar lá. Agora a gente vai checar como tá a situação da Rosa Azul e do pai dela, de acordo com essas regras, no início do filme. Isso. Primeiro, o rei estava chegando ao fim da vida, ou seja, logo logo ele se tornaria um ancião de pedra e teria que passar o trono para a filha. Só que a Rosa Azul era medrosa e por isso a coroa dela ainda não brilhava, ou seja, ela ainda não cumpria todos os requisitos para poder assumir o trono da Montanha Azul. E como o rei estava muito perto do fim da vida, quando ele morresse, a princesa ainda não estaria pronta para governar, porque ela não era digna. Outra coisa a se ressaltar é que, ao que parece, a morte de um rei e a sua transformação ou a sua reencarnação como ancião de pedra pareciam ser situações comuns, né, na vida dos gnomos. E por que eu digo isso? As provas são as seguintes. Primeiro, aquela senhora que toma conta da prata mágica, aquela que tem o cabelo preto, ela diz pro rei, quando ele tá morrendo, que ele tá falando da cura e não sei o que, ela fala pra ele que é a lei natural das coisas. E depois, quando a Rosa Azul vai pedir ajuda pros anciãos de pedra, a última anciã, a da esquerda, eu vou colocar a foto, a da esquerda diz pra ela que não tem cura porque o rei não tá doente. E essa é a lei natural das coisas. Ou seja, isso já aconteceu várias vezes antes. Outra coisa que prova que isso é muito comum é que há um espaço entre os dois anciãos da esquerda e o da direita, o que sugere que aquele espaço está reservado para o próximo rei que vai morrer e se tornar um ancião de pedra. O que nos leva ao primeiro fato da história escondida por trás do filme. Aquela troca de olhares que rola entre o rei e a senhora responsável pela prata, quando ele e a Rosa Azul estão conversando sobre sair, a primeira conversa que tem sobre ela sair, o rei e a senhora da prata, né, têm uma troca de olhares preocupados. Eles não estão preocupados com a doença, né? Vamos chamar assim. Com a doença do rei. Eles estão preocupados porque o rei está chegando ao fim da vida e a Rosa Azul ainda não fez a coroa dela brilhar. Então ela ainda não pode governar. E por isso, o rei da montanha arma um plano.
A primeira coisa que ele faz é provocar a curiosidade da Rosa Azul. Quando a Senhora da Prata entra pra tratar do olho dele, e ele diz que a Rosa Azul tem que sair porque aquilo é um assunto de adulto e que ela não pode saber. E é claro que ela, sendo uma criança, ainda mais filha do rei, ela vai ficar curiosa e vai querer saber. Ela até tenta entrar e observar uma primeira vez, mas a Senhora da Prata tá vigiando na porta e manda ela sair. Mas, mano, ela é uma criança. É óbvio que ela não ia obedecer de primeira e é óbvio que os adultos saberiam disso também. Então foi feito de propósito, pra ela ficar ainda mais curiosa e querer saber do que eles estão falando. Certo de que a filha dele já tá bisbilhotando ali na porta, né? Porque, mano, é impossível não ver, mano. Ela esticou o pano assim que é impossível a pessoa que tá lá na frente não enxergar que ela tá bisbilhotando, né? O rei diz em voz alta sobre a doença, né? A doença dele. E diz pra Senhora da Prata sobre falar com os anciãos sobre uma possível cura. Porque ele sabia que a Rosa Azul ia escutar e ela mesma iria até os anciãos e os anciãos sugeririam pra ela sair da montanha e vencer o seu medo, fazendo a coroa brilhar e tornando ela uma rainha digna. Agora outra coisa que vai dar uma bugada na mente, mas que eu percebi que é verdade. O ancião da direita, ele tá totalmente ciente do plano do rei. Porque ele é o único a sugerir que a Rosa Azul saia. Ele é o único que dá uma sugestão pra ela tentar procurar uma cura pra doença do pai dela. Mas a gente sabe que não tem nenhuma cura. Porque o rei tá só chegando ao fim da vida pra se tornar um ancião de pedra. Isso é a lei natural das coisas. Tanto até que os outros dois anciãos ficam extremamente confusos quando o último menciona uma cura na aldeia dos humanos. Olha só essa cena. Eles estão obviamente confusos, porque eles sabem que não existe cura, sendo que o rei não tá doente, ele só tá passando pelo ciclo natural da vida. Não estou aqui por minha causa. Meu pai não consegue mais ver a cor azul. Quem não vê mais a cor azul, logo será chamado pela montanha. Deve haver alguma cura para ele. Vocês não podem ajudar? A hora dele está próxima. Nada poderá ajudar. Há uma coisa que os humanos têm. O quê? Perto do final do filme, tem uma cena de um diálogo entre a Rosa Azul e o pai dela. Ele agora já faz parte dos Anciãos de Pedra. E sabendo que a sua filha já tá pronta para governar, já fez a coroa brilhar e já tem coragem o suficiente para tomar conta da Montanha Azul, ele pôde, finalmente, deixar ela ir. Adeus, papai. Adeus por enquanto, Rosa Azul. Como sempre foi evidente, Rosa Azul será uma ótima rainha. Agora, um resumo dessa teoria. O rei estava preocupado com a sucessão do seu trono, já que a filha dele não era corajosa e ainda não tinha feito a sua coroa brilhar. Então, ele armou um plano para que a Rosa Azul vencesse o seu medo, se tornasse corajosa, fizesse sua coroa brilhar e finalmente fosse digna de assumir o trono da montanha. Porém, o plano dele não funcionou como ele esperava, já que a Rosa Azul, depois de sair, trouxe estranhos com ela para a montanha, quebrando a regra mais importante dos gnomos azuis. Mas no fim, depois de todo o desenrolar da trama do filme, a Rosa Azul finalmente consegue se tornar corajosa, ela faz a sua coroa brilhar e se torna digna de governar a montanha. Conclusão: o rei é sim o responsável por tudo que aconteceu na trama do filme, já que ele omitiu certas informações da Rosa Azul, como por exemplo que ele já estava próximo do fim da vida e que ele se tornaria um ancião de pedra, e sendo assim ela não precisava ficar tão preocupada com a morte dele, e também sobre o ciclo natural das coisas, que isso acontece com todos os gnomos e que alguma hora ia acontecer com ele. Porém, ele não queria causar tudo que a gente viu no filme. A única coisa que ele queria fazer era achar uma maneira da sua filha vencer o seu medo para ela poder fazer a coroa brilhar e se tornar digna de governar. E é isso, essa é a minha teoria de Prata Mágica, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que não faz, se vocês mesmos têm alguma teoria sobre o filme, porque sempre tem alguma coisinha ali pra gente bolar, né? Alguma coisa pra gente dar uma bitolada, eu acho isso muito legal. Ah, e eu não posso esquecer de falar que enquanto eu tava recolhendo material pra criar essa teoria, eu descobri que existe uma sequência de Prata Mágica, o Prata Mágica 2. E eu não sei ainda se eu vou fazer resenha pro canal. Vocês podem comentar aqui também se vocês querem a resenha de Prata Mágica 2 ou não.
tá? E de acordo com os comentários de vocês, eu decido se eu vou fazer ou não, ok? Muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima!